Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje nós vamos começar a falar sobre classificadores não lineares e vamos introduzir o Perceptron multicamadas, né, MLP, Multilayer Perceptron, tá? Bom, para entender um pouco mais como que funciona, por que que ele é tão conhecido como um classificador universal, ou seja, ele consegue mapear ou representar qualquer problema, consegue resolver qualquer problema que ele possa representar, né? Então, quer dizer, ele resolve qualquer problema, mas depende dos dados, né? Então, por que que ele tem essa habilidade? Então, para a gente entender isso, vamos pensar no problema Shor. Quem já fez sistemas digitais vai lembrar o que que é o problema Shor. Mas a gente recorda aqui, ó, quando eu tiver uma entrada zero, tem um problema de duas entradas, x1, x2. Então, quando for 0 e 0, a saída é 0. Quando for 0 e 1, como entrada, a saída é 1. Quando for 1 e 0, a saída é 1. E quando for 1 e 1, a saída é 0. Então, entradas diferentes me levam a 1 e entradas iguais me levam a 0. Esse é o problema Shor de sistemas digitais, aquele negócio quando a gente estudava portas lógicas, né? Não sei se vocês lembram. E aí, para trabalhar nisso como sistema de reconhecimento de padrões, eu vou entender que quando a saída for 0, eu tenho classe B. E quando a saída for 1, eu tenho classe A. Então, eu tenho um problema de duas classes, duas entradas, né? Aliás, duas variáveis. Isso, duas entradas. E aí, se eu jogar isso num gráfico, então olha só, x1 está aqui, né, na minha horizontal, x2 na minha vertical. Então, quando for 0 e 0, eu tenho esse ponto aqui, ó. Quando for 0 e 1, eu tenho esse ponto. Quando for 1 e 0, eu tenho esse ponto. E quando for 1 e 1, eu tenho esse ponto. Então, reparem que eu tenho classe B aqui, A e A. Como é que eu separo isso linearmente? Não dá, concorda? Eu não consigo definir uma reta que separa essas duas classes. Então, é um problema de classificação não linear. E é óbvio que eu preciso de um classificador não linear. Então, eu preciso de um classificador que faça alguma coisa desse tipo, ó. Separa aqui, ó. Isso é A e para cá é B, ó. Alguma coisa assim, né? Por outro lado, se eu tiver um classificador que defina duas retas aqui, ó, eu também resolvo meu problema, né? Com duas retas. Aqui no meio é A, fora é B. E é o que está sendo feito aqui, ó. Tá vendo? Com duas retas, lembra lá do perceptron. Com duas retas, nós temos dois Gs, né? Dois classificadores, certo? Dois hiperplanos ou duas retas, né? Então, G1, G2. Então, à direita de G1 eu tenho positivo, classe A. À esquerda de G1 eu tenho negativo, classe B. Então, maior ou menor que G1, certo? É aquela lógica que a gente já conhece, aquele G que a gente já conhece. G é W vezes X mais W0, né? E tem um G2. Então, a direita de G2 é positivo, eu tenho classe B. A esquerda de G2 é negativa, eu tenho classe A. Então, eu vou ter duas funções de reconhecimento de padrões, não é isso? Duas faixas de decisão, duas fronteiras de decisão, G1 e G2. E a combinação das duas vão definir o hiperplano, né, essa área que separa a classe A da classe B. É isso. Então, como que eu combino essas duas? Como que eu crio as duas? Então, vamos lá. Matematicamente, eu tenho isso aqui, G1, tem G2. Juntas elas formam um hiperplano. Classe A fica à direita de G1 e à esquerda de G2. E a classe B à esquerda de G1
e a direita de G2. Só estou definindo aqui, fazendo a leitura do desenho que vocês já viram e nós já conversamos. Então vamos transferir isso para uma tabela, para a gente entender melhor. Então, aqui são as classes, as variáveis de entrada, como antes, não mudou nada. E agora a gente tem a saída lida do jeito que nós definimos no slide anterior. Então, y1 é o meu G1. Então, olha só, quando dá 0 e 0, lembra do gráfico, ó. 0 e 0 está aqui, ó. Então, tem saída negativa e a esquerda de y1, então é 0. 0 e 1, 0 e 1 está aqui, ó. Então, já é a direita da minha curva 1, que a minha curva 1 está assim, ó. Então, 0 e 1 está aqui, ó. Tá vendo? Então, já é a direita. Como é a direita, é o lado positivo de G1, saída é 1. 1 e 0 também é a direita, saída 1 positivo. E 1 e 1 também é a direita, saída 1 e positivo. Vamos conferir? Olha lá, ó. 0 e 0 é a esquerda de G1, é negativo, ó. 0 e 1 é a direita. 1 e 0 é a direita. E 1 e 1 também é a direita de G1. Tá certo? Então, tudo que é à direita é positivo, eu atribuo 1. Tudo que é à esquerda é negativo, eu atribuo 0. E faça a mesma lógica para o y2, que é o G2. Então, quando é 0 e 0, 0 e 1 e 1 e 0, eu estou à esquerda de G2, está aqui, negativo. E quando é 1 e 1, eu estou à direita de G2, positivo. E aí agora, lembrando do que tínhamos antes, nós mantemos as classes, ó, B, A e B. É isso? Só que agora eu mudei o meu espaço de características. Ele antes era representado aqui, ó, por x1 e x2. Quando eu mapeei usando dois classificadores, duas retas de separação, eu mapeei para y1 e y2. Então agora eu não tenho mais esse espaço de características, eu tenho esse, ó. Tá vendo? Eu continuo com duas variáveis, mas o meu espaço de característica mudou. Então eu vou combinar esse novo espaço de características como entrada para chegar nisso aqui, ó. Por isso que a gente chama de fase 1, fase 2. Então, na fase 1 eu defino duas retas, são dois perceptrons, e na fase 2 eu combino os dois perceptrons para chegar no resultado final. Então, cada reta implementa um perceptron e gera uma saída, né? Está aqui. Essa saída ela pode ter uma função de ativação ou não, né? Se o perceptron for não linear, aí eu vou ter um f aqui, que pode ser uma tangente hiperbólica, alguma coisa assim. E aí, combinando esses dois perceptos, a gente faz um mapeamento não linear do vetor de entrada para o novo espaço, que é o y1 e y2. No novo espaço, cada evento de entrada passa a ser representado dessa maneira, e a decisão passa a ser baseada nos dados transformados. Tá? Então, a camada intermediária de um perceptron multicamadas, o papel dela é fazer o mapeamento não linear dos dados. Então é ela quem manda, ela é que tem que ser boa, ela é que faz a separação dos dados no hiperespaço, como que é o que está acontecendo aqui, ó. Se nós analisarmos esse novo espaço, olha só que legal. Nós temos 0 e 0, está aqui. Temos 0 e 0 está aqui, 1 e 1 está aqui, e o 1 e 0 está aqui, é A, certo? Mas e aquele 0 e 1 que ficava aqui, ó? Cadê ele? Vamos ver o que aconteceu com ele? Olha só, o 0 e 1 aqui, ó. O 0 e 1, ele passou a ser o 1 e 0. Entendeu? Agora eu tenho 1 e 0 duas vezes, ó. Então o 0 e 1, que era a classe A, ele virou 1 e 0. Quando ele virou 1 e 0, olha só que legal. Quando ele virou 1 e 0, ele estava aqui. Ele virou 1 e 0, ele vem para cá. Então aqui eu tenho dois A's, na verdade. Eu tenho dois pontos que representam a classe A. Poxa, quando eu faço isso, com uma reta eu separo classe B de classe A. Concorda? Então eu transformei um problema não linearmente separável
para um problema linearmente separável. Como que eu fiz isso? Eu fiz um mapeamento não linear dos dados de entrada para um novo espaço de características. Quem fez isso? A camada intermediária da minha rede neural, do meu perceptron MLP, composta por dois neurônios, porque cada neurônio implementa um G de X. Eu tinha G1 e tinha G2, dois neurônios, camada intermediária com dois neurônios. Tá? E aí agora, como que eu combino esses dois neurônios na saída? Se eu preciso de uma reta só para resolver o meu problema, aqui, ó, eu uso um único neurônio na saída. Então, só para adiantar um pouquinho aqui, ó, essa é a minha arquitetura final. Ó. Então, eu tenho dois neurônios na camada intermediária fazendo esse mapeamento não linear e tenho um neurônio na camada de saída. Aqui já é a composição final, mostrando os valores dos pesos. É claro que tem que fazer umas continhas matemáticas para chegar nisso, né? Mas é só para vocês entenderem a função da camada intermediária num perceptron multicamadas, né? Então, uma rede MLP é um perceptron multicamadas. Então, aqui nós temos a entrada, a gente chama de camada de entrada. Estes são os nodos, nodos de entrada. Aqui nós temos a camada intermediária, que é composta por neurônios, que tem essa função de mapear os dados de maneira não linear. E aqui nós temos a camada de saída, que neste caso é composta por um único neurônio. Essa é a ideia do perceptron multicamadas. Tá? Então aqui, só para a gente fazer uma leitura das coisas que eu já falei, mapeamento da primeira fase ou camada transforma o problema não linearmente separável para um novo espaço, onde o problema passa a ser linearmente separável. Nem sempre isso é tão perfeito assim, mas é o propósito da camada intermediária da rede MLP. Cada reta é implementada por um neurônio, né, com os apropriados pesos sinápticos. O resultado é uma arquitetura multilayer ou multicamadas. Né, esse é o resultado. É uma generalização do perceptron conhecido como two-layer perceptron, né, o two-layer feed-forward neural network, né, também conhecido dessa maneira. Então, essa arquitetura MLP, ela pode ser generalizada para L dimensões de entrada e mais do que dois neurônios na camada intermediária, isso não tem problema, inclusive eu posso ter mais camadas intermediárias. A quantidade de neurônios que você coloca na camada intermediária é como se fosse a sua capacidade de aprendizagem. Se você aumenta o número de neurônios, você aumenta a capacidade da rede aprender e armazenar informação. Porque a informação, ela fica armazenada nos pesos, que são esses valores, não nos neurônios. Mas se você aumenta o número de neurônios, você aumenta o número de pesos, tá? Então, aumentar o número de neurônios significa aumentar a capacidade de aprendizagem da rede neural. Só que tem que tomar cuidado com isso, porque se você tiver muitos neurônios, você acaba superdimensionando a rede neural, o que atrasa o treinamento, porque ela fica mais complexa e às vezes ela perde a capacidade de generalização. Ela acaba decorando os dados devido à grande capacidade dela de armazenar informação. Então tem que tomar cuidado com isso. E aí, como cada neurônio realiza um hiperplano, né, uma reta de separação, a interseção dessas várias retas é que forma a região de classificação, como a gente viu no exemplo anterior. E aí aqui tem um problema de três classes, aliás, de duas classes e três entradas agora, tá vendo? 1, 1, 0, 1, né? E aí tem um mapeamento feito por três neurônios, G1, G2 e G3. Né? Então reparem que a combinação dessas classes geram regiões, geram hiperplanos, né? E esses hiperplanos, eles são poliédricos, formam triângulos, retângulos ali, né? São poliédricos, tem vários lados essas regiões. Então, esse mapeamento não linear, ele é perfeito, porque imagina um problema de classificação não linearmente separável, como esse aqui, ó. Você tem classe, cruzinho é uma classe, bolinha é outra, né? Aí você vai passar vários poliedros aqui, ó, e você vai separar uma coisa da outra, né?
Então é isso que a rede MLP faz. Quando você coloca duas camadas intermediárias, né, e aí você, aliás, aí você começa a ter hipercubo, né, hipercubo unitário, como dessa figura. O perceptron de duas camadas só pode separar classes que consistem de regiões poliédricas, né? Então, com 3 neurônios, você expande isso um pouquinho. Três camadas, que seriam duas intermediárias, separa qualquer região de regiões poliédricas, né? Apenas os neurônios da camada 1 formam os hiperplanos, os da segunda camada formam as regiões, os da terceira formam as classes. É pouco utilizado na prática, geralmente duas camadas intermediárias. É muito bom para problemas de regressão e não de classificação. Então, comecem com uma camada intermediária e depois expandam para duas e vejam se há ganho ou não, porque com certeza há aumento de complexidade computacional, tá? E aqui, resumindo a interpretação matemática de um perceptron, a gente já sabe disso, mas só recordando, né, no perceptron nós temos as entradas, os pesos, para cada entrada tem um peso, a gente chama isso de pesos sinápticos. O neurônio, ele implementa um somatório, a ele tem atrelado um bias, né, aqui que seria um novo peso. Então, a saída do neurônio é o somatório da multiplicação das entradas vezes o peso, mais o bias. Reparem que esse bias não entra dentro desse somatório, né? O somatório acontece primeiro, depois é que soma-se esse bias. E aí, esse resultado, que é o V de K, passa por uma função de ativação, né? Então, essa função de ativação é uma transformação do V. E aí, finalmente, a gente tem a saída. Se a função de ativação for não linear, como uma tangente hiperbólica, alguma coisa assim, então nós temos um perceptron não linear. Mas o fato do perceptron ser não linear não quer dizer que ele vai separar problemas não lineares. Aí eu tenho que ter um perceptron multicamadas para poder separar problemas não lineares, tá? Aqui tem algumas funções de ativação, né? Existem várias, só estou mostrando aqui algumas. Função limite, se a saída for menor que zero é zero, se for maior ou igual a zero é 1, então implementa isso aqui, né? Sigmoide, que é muito usada, tá? Tangente hiperbólica, super usada, é uma das mais usadas. E tem várias outras, tem softmax e etc. Pois peguem num livro aí que vocês vão ver que existem várias. Ok, então essa aula a gente mata por aqui. Na próxima a gente entra a fundo na implementação matemática do backpropagation, né? A gente vai entender como que os pesos de um perceptron multicamadas são atualizados ao longo do tempo no processo que a gente chama de aprendizagem. Um abraço e até a próxima.